Olá a todos, quem fala é o professor João, professor de História, Filosofia, Geografia e Teologia. Bom, hoje eu gostaria de trazer à tona algumas reflexões sobre a morte. E bom, eu poderia recorrer a um livro que é fundamental, um livro que é essencial, um livro que é primordial, um livro que é extraordinário sobre a morte, que é um livro do historiador Felipe Ariès, que chama-se A História da Morte no Ocidente. Mas, no entanto, eu optei por seguir outro caminho. Optei por escrever algumas reflexões e trazer essas reflexões para discussão nesse vídeo. Então, algumas reflexões que eu anotei, aqui eu vou acompanhar a leitura com vocês. A morte é o tudo que pode ser nada, mas também é o nada que pode ser tudo. Temer ou não temer a morte? Eu acho que nesse ponto nós chegamos na aposta de Pascal, Blaise Pascal. Porque a aposta de Pascal é um grande vai que né, como disse o professor Clóvis de Barros Filho. Por que um grande vai que né? Porque o Pascal vai pensar mais ou menos assim: olha, existem duas possibilidades. Uma é não existe inferno, não existe céu, não existe nada após a morte. E assim, então, se eu viver uma vida deliberadamente, sem virtude, viver uma vida pecaminosa, lasciva, uma vida imprudente, uma vida pecadora, não vai ter nenhum malefício para mim, para eu, né, para a minha pessoa. E a outra possibilidade é existir o tal do céu e o tal do inferno, né? Então, se eu viver uma vida pouco virtuosa, uma vida pecaminosa, eu estou condenado a passar a eternidade no sofrimento. Então, a aposta de Pascal é um vai que, né? Eles estão certos, né? Como diz o professor Cláudio Bastos, eles estão certos, cristãos, né? E existe esse tal de céu e inferno. Então, é melhor viver a vida como cristão e garantir a eternidade no paraíso do que viver uma vida libertinamente e viver a eternidade sendo torturado no inferno. Essa é a aposta de Pascoal. É melhor ser cristão do que não ser. Eu juro pra vocês, é um grande vai que né? Mas é melhor ser cristão. Ao que parece, a morte é um estado de consciência que existe parcial ou não existe. Porque antes de nascer, eu não lembro de sofrer. Pós-morte, ninguém relatou sofrimento, salvo exceções. É uma reflexão interessante, né? Porque você para pra pensar, a morte é uma coisa terrível, uma coisa horrorosa, é uma coisa que todos temem, é uma coisa que todo mundo sabe o que vai acontecer, mas todos temem. Mas você não tem lembranças de vidas passadas, né? Você, embora muitos digam que tenham, né? Mas você não tem comprovado cientificamente que você viveu uma vida anterior a essa. Você não tem essa consciência. E ninguém que foi pro além voltou e disse, ó, é assim, é assado, existe lá o vale dos de não sei quem, do grupo pecador, grupo minoritário, pecador, o vale dos homossexuais, o vale dos negros, das lésbicas, não sei. Ou dizem muitas coisas, leiam uns livros sobre isso, sobre arrebatamento. Pessoas que dizem que foram arrebatadas para o céu, pessoas que dizem que foram arrebatadas para o inferno. Existem um monte desses livros. Enfim, mas cientificamente não tem como provar que você teve uma vida anterior a essa ou que você teve uma vida posterior a essa. Não tem como provar, cientificamente não tem como comprovar. Não é comprovado cientificamente, não é passível de comprovação. Então você não tem consciência de um sofrimento anterior a esse e não tem consciência de um sofrimento posterior a esse. Então tudo indica que talvez, é um grande talvez, o outro lado, que é o pós-morte, não existiria consciência. Ou parcialmente, ou talvez não existisse, porque se não existe aqui, aí tu pode pensar assim, mas aqui também não existe consciência, porque, né, este duct em mim, né, algo pensa em mim, então não tem eu. Enfim, você pode pensar isso, mas o fato é que você tem uma consciência que é
mais ou menos uma consciência de si. E por que uma consciência de si? Porque a nossa espécie, né? Homo sapiens sapiens, é uma espécie que percebe a morte, né? É uma espécie que entende a morte, entende que vai morrer. É uma espécie que percebe a morte. Então, a gente entende que vai morrer. A vida torna-se inédita para nós porque nós entendemos que vai morrer. A vida é inédita. Aí eu coloquei uma indicação de um filme sobre isso, sobre ter uma morte. Que chama-se The Discovery, ou A Descoberta. É um filme incrível, é um filme onde um grupo de cientistas incrivelmente descobrem que existe vida após a morte e comprovam vida após a morte. Aí depois dessa descoberta, acontecem várias coisas, que eu não vou contar aqui spoilers sobre o filme. Acontecem várias coisas quando os cientistas descobrem, já contei muito, né, dizer que eles descobrem a vida após a morte. Já dei metade do filme pra vocês. Aí, mas assistam, é muito bom. Chama-se A Descoberta. The Discovering. É muito bom. Enfim, eu deixo como reflexão para como um estudo complementar para essa aula de hoje. Essa reflexão, né? Essas reflexões de hoje. Bom, para encerrar eu queria dizer o seguinte, eu queria repetir, na verdade, o que eu já disse. Que é o seguinte, o que torna a vida legal, o que torna a vida bacana, o que torna a vida interessante, o que torna a vida uma aventura, capaz de nos fazer ficar alucinados, capaz de nos fazer ficar ludibriados, capaz de nos fazer felizes, alegres, contentes, e não contentar-se tão contentes. O que faz a vida ser tão bacana é o fato que ela acaba. É o fato dela ser inérita. Porque hoje você olha uma coisa e você olha aquilo e não pode nunca mais olhar para aquilo novamente. Eu vou demorar anos para ver aquilo. Enquanto que se a vida fosse eterna, você veria aquilo e talvez visse daqui uma eternidade, visse aquilo novamente, daqui outra eternidade, visse aquilo eternamente. Eu tenho a impressão que se a vida fosse eterna, ia cada um viver um buraco escuro, para de vez em quando chegar alguma coisa inédita. O que torna a vida inédita é justamente o fato de que ela acaba. Né? O fato dela acabar é o que dá sentido à vida, é o que dá significado à vida, é o fato de que ela termina, é o fato de que ela tem um fim, é o fato de que ela tem prazo de validade, que ela expira. O fato dela acabar é a graça dela. Essa brincadeira só tem graça porque um dia ela acaba. Um dia vai puxar. É um jogo de xadrez complexo, mas um dia reis e peões vão para a mesma caixa do xadrez e acaba a brincadeira. Mas a brincadeira tem graça porque ela acaba. É só por isso que ela tem graça. A graça da vida é o fim dela. A morte que é que dá significado à vida. Isso dentro de uma cosmovisão. Isso dentro de uma cosmovisão bastante filosófica, por sinal. Eu acho que era isso. E eu deixo como reflexão, eu deixo como duas coisas como material complementar. A Apóstolo Pascoal, pesquisem, e o filme A Descoberta. É isso, obrigado a todos pela atenção.